Acho que esse é um bom assunto para a gente começar, a questão do Arezzo, porque eu ouvi uma entrevista muito boa do técnico Mano Menezes hoje pela manhã, lá pro pessoal do Alex Bagé, no próprio canal do Bagé, também no canal da Rádio Imortal. Foi uma longa entrevista e me chamou a atenção o tempo que o Mano Menezes e as palavras que o Mano Menezes dedicou para o Arezzo. Porque foi colocada essa situação, ele vai, ele fica, está pressionando, e o Mano disse, olha, essa é uma questão que nos próximos dias a gente vai resolver. Me passou a sensação, Mano, de que o Grêmio efetivamente começa a abrir as portas para que o Arezzo saia. Disse assim, olha, também não dá para, de repente, ficar com um jogador que não esteja muito afim, isso lá adiante sempre acaba se caracterizando como um problema. E falou, eu acho que você ouviu, Caliel, falou o seguinte, ele disse que o Arezzo foi displicente. Ele usou essa palavra, na cobrança do pênalti contra o Sportivo Luquenho. E aí acho que o Mano até percebeu que a palavra era muito forte e voltou. Não, até eu fiquei surpreso, porque nos treinamentos ele sempre cobra com muita força, mas ele usou a palavra displicente. Não é comum que um técnico faça referências assim. Não por isso, mas pelo conjunto da resposta, me parece que o Arezzo começa a se despedir do Grêmio. O Arezzo não joga mais pelo Grêmio. Não joga mais? Não, Bom, então já temos mais um passo aí. Na verdade, o Mano só confirmou tudo aquilo que nós estávamos trazendo, da reunião que o Arezzo teve com o próprio Mano Menezes. Sim, ele confirmou a semana reunião passada. Agradeço ao Mano, inclusive, por ser transparente, já que a direção do Grêmio não é, né? A direção gosta de sempre passar sua narrativa própria para desmentir, mas agradeço ao Mano com relação a isso. O Arezzo já deixou claro, ele quer sair do Grêmio, quer ser emprestado ao Peñarol, clube que ele tem um grande carinho, sempre deixou clara essa situação. Agora tem a condição, né, Benfica? O Grêmio quer contratar... Pô, cortou o cabelo, cara? Cortei o cabelo. Pô, ficou bom, hein? Obrigado, tá bom esse corte. Achou? Ficou legal. Não, isso não interessa. Interessa o Arezzo, vamos lá. Vamos lá, Benfica. É que eu olhei pra ti aqui e me chamou a atenção. Não, perfeito. O Grêmio coloca a condição para liberar o Arezzo, que é antes contratar e incorporar um novo centroavante brasileiro. Vindo... Ah, tá. Segue, porque aí tem um outro passo da entrevista também. Mas vai. Não, esta é a condição. Chegando este centroavante brasileiro, o Arezzo é liberado. Tá. Inclusive por empréstimo. Uhum. Tá, mas aí, Caliel, talvez não seja necessário chegar esse outro jogador, porque o Mano falou muito bem a respeito do Jardiel. Diz que o Jardiel é o jogador mais próximo que temos da característica do centroavante mais de área, o cara mais alto, né, para o confronto com os zagueiros. Provavelmente, estou reproduzindo aqui as palavras do Mano, ele estará de forma mais definitiva no grupo, é hora de fazer isso com ele, precisamos completar a formação dele, é goleador, joga num espaço menor de campo, mais próximo da área, vamos trabalhar para que seja este jogador que vai preencher essa função. Daqui a pouco mas em outra centroavante. Não, mas em outra resposta ele diz o seguinte: nós observamos o mercado buscando características que nós não temos, e aí ele até menciona desse centroavante de área, tá, né? E ele fala, aposta na base é se nós não conseguirmos obter êxito com a primeira, segunda, terceira, daí não tem necessidade de tu ir para um quarto, quinto nome, sendo que tu tem este jogador na base. Mas a prioridade do Grêmio é contratar, não é dar a oportunidade para o Jardiel. Inclusive, essa situação foi passada para o staff do Arezzo. E olha, eu espero muito que essas falas do Mano... Quem falou foi o Luiz Wagner Vivia, que pegou aí na reunião no final de semana, disse: a gente só vai te liberar se contratarmos um centroavante brasileiro, estamos buscando... De qualquer forma, eu espero que essas falas do Mano se reproduzam em atitudes, em ações, porque eu entendo a vontade do clube em buscar novos jogadores no mercado, se reforçar, mas o Grêmio, por mais que não tenha as mesmas dificuldades que o Inter tem atualmente, ele tem carências maiores do que um centroavante reserva, considerando o André Henrique e o Jardiel, que a gente já debateu muito nos últimos dias, o Jardiel um pouco menos, que eu acho que é um jogador interessante, teve toda aquela polêmica, aquela demora para renovar, ele perdeu a oportunidade de receber minutos no Gauchão, se não me engano, no Gauchão passado ainda, inclusive, mas é uma situação interessante, é um jogador que pode ganhar mais minutos e que pode ter um potencial para a curto prazo virar um reserva imediato, caso seja um jogador de bom nível. O Grêmio tem que tentar, o Grêmio tem que primeiro suprir carências como a lateral direita, como a zaga, como o meio campo, como o lado direito de ataque. Direita? A lateral direito, o João Pedro tá machucado, o João Lucas é insuficiente e o Serrote até o momento também. Bom, mas daí o Serrote voltou a treinar já. Sim, o João Lucas também. Não, perfeito, mas não vem, lateral direito não vem. Não vem. Tudo bem, Também nós tudo bem. O que eu trago aqui
É o que eu espero, o que eu esperava que o Grêmio fizesse. O Grêmio hoje tem 3 laterais direitos, mas tem 3 centroavantes também. Ah, mas o André Henrique e o Jardiel não são suficientes. O Serrote e o João Lucas também não. É melhor o Grêmio contratar um lateral direito hoje do que um centroavante. A mesma coisa no sistema defensivo, o lateral direito titular tá machucado. Não, é que assim, ó, Mo, eu acho que tem uma coisa que é importante no futebol, ainda mais quando você trabalha com pouco dinheiro, que é responsabilidade pelos movimentos que você faz a cada janela. E acho que se o Grêmio for para mais uma janela buscando lateral direito, ele representa pouca, esse movimento representa pouca responsabilidade financeira com o dinheiro do Grêmio. Porque ele vem de uma janela em que investiu nesse lateral direito, depois de já ter um lateral direito que também foi contratado. Claro, são moldes diferentes de negociação do João Pedro e do João Lucas, mas são 2 laterais contratados. Então, eu acho que o Grêmio, o que ele tem que fazer é, esses jogadores têm que render. E aí entra também o segundo ponto, que é, em relação, o Grêmio hoje ele tem 3. Tá? A gente pode discutir, tem 3, mas não tem nenhum, muita gente vai argumentar. Agora, o Grêmio precisa de um centroavante reserva. É só, assim, hoje o Grêmio tem só um. Eu não vejo que tenha só um. Eu acho que o André Henrique, ele tem condições de ser um reserva imediato. Potencial. A mesma questão é pro potencial que o João Lucas tem, que o João Pedro tem, que o Igor Serrote tem. É potencial. É que eu não vejo potencial porque... Muda menos a lateral direita do que tu muda a posição do camisa 9. Agora o Grêmio teve uma questão de muito azar, de fraturas e lesões que se repetiram e se acumularam. Mas você tende a mudar menos nessa posição. Tu muda mais do camisa 9 de um time. É mais substituído. E eu não compreendo que é potencial no André Henrique, porque o que ele mostrou nessa temporada é muito parecido com o que mostrou o Arezo. Tá, então são jogadores próximos. Tá, então tu acha que ele já tá preparado pra ser o reserva? Não, mas ele tem que estar preparado. Não, ele está? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim, porque ele foi contratado no fim de 23 para ser o reserva imediato, teve muitas lesões, mas o Grêmio investiu um bom valor nele. Tá, e o que eu trago, isso é irresponsabilidade financeira. Isso não é estar preparado. A pergunta é, hoje ele está preparado para ser o reserva? É que eu acho que tecnicamente, considerando a linha do tempo da carreira dele, ele já está pronto para receber mais responsabilidades. Não, mas ele está preparado. Eu acho que sim, porque o problema dele é físico, não é técnico. Considerando que ele não teve nenhuma lesão nessa temporada, tu me corrija se eu estiver enganado, nenhuma lesão considerável, do ponto de vista físico, ele já está preparado. Então ele já demonstrou o suficiente para ser o reserva do Grêmio. Para receber essa responsabilidade, sim. Há 6 meses. Não, eu acho que sim. Considerando o nível técnico, eu acho que ele tem potencial. Ele já mostrou mais pelo Grêmio tecnicamente do que o Arezo. Tá, mas é que a questão não é essa. A questão é, pra mim, nenhum dos dois demonstrou futebol o suficiente para ser esse reserva, para assumir essa responsabilidade. E aqui eu trago o Arezo. Se ele não fosse negociado, ele seria o reserva imediato. Não, ele seria o terceiro reserva, porque o reserva imediato hoje seria o André Henrique por ter mostrado mais tecnicamente até hoje do que o Arezo. Dessa forma, eu consigo compreender que um cara que valeu 5 milhões de euros à vista, 5 milhões de reais à vista, tem condições hoje, considerando que ele evoluiu fisicamente, de receber essa responsabilidade até o final do ano. Uma janela de 6 meses para ele ser a reposição de um dos principais nomes do time, que é o Bright White. Eu trato muito sobre potencial e pouco sobre o que a gente vê na prática hoje. A gente tá pensando no André Henrique sem lesão, consequência que a gente ainda não viu, com a evolução dele que a gente ainda não viu. Acho que ele pode apresentar isso? Pode, e acredito que é bom ter esse voto de confiança. Mas se eu fosse o Grêmio, eu faria esse movimento de um reserva que te dê mais segurança, entendeu? Acho que falta isso. Tem muito potencial e pouca segurança. Tem. Eu fiquei com a sensação de que não virá um centroavante. Não, eu fiquei com a sensação que virá, e o Grêmio está buscando esse centroavante. É. O que tu acha, Pretzel? Tem que trazer outro centroavante? Pois é, eu acho que a saída do Arezo é um fracasso, né? É um fracasso de gestão, um fracasso da diretoria, talvez um pouco do jogador, mas ele chegou como um nome, um prospecto muito alto pelo valor que o Grêmio pagou, e agora ele vai sair por quê? 10% que o Grêmio pagou? Ou até menos do que isso? Tudo bem, mas por empréstimo. Mas tu acha que ele vai se valorizar mais do que ele está hoje, ou Calhau? Eu acho que é um jogador de potencial, muito potencial já. Sabe por que ele não fica no Grêmio, então? Se é de potencial... Não, ele não quer ficar ou ele não foi bem aproveitado? Não, ele não quer ficar. Mas não quer ficar porque não foi bem aproveitado. Exatamente, né? Eu acho que é uma coisa está associada à outra. Eu realmente acho que não é... É que na cabeça do jogador ele sempre merece mais minutos, né?
Mas eu não acho que o Arezo tenha sido mal aproveitado. O Bright White teve algumas lesões nessa temporada, é um jogador que vem convivendo com essa situação, e o Arezo ganhou a sequência. Tanto que ele é o vice-artilheiro do Grêmio na temporada, claro. E quando ele ganhou a sequência, ele deu resultado. Não deu resultado porque eram adversários muito inferiores quando ele fez gol, e quando a linha subiu um pouco, ele caiu bruscamente de rendimento. Atlético Mineiro é um adversário ruim? Não, é que naquele jogo foi uma oportunidade e Deus tá dando uma exceção. Mas tratando como uma exceção. Tem que ter uma oportunidade de fazer gol. O Sportivo Luquenho, onde ele era a referência daquele time, considerando o time que entrou em campo, ele foi muito decepcionante. Contra o CSA, ele foi muito decepcionante. Bright White. Cara, o Bright White contra o Corinthians jogou muita bola. Fez um golaço. O Bright White é o artilheiro do Grêmio na temporada. Tudo bem. Tem 11 gols marcados. Tudo bem, o Bright White 11 sendo ou 12 o até. titular é o mínimo que eu espero dele. O Arezo, eu discordo de ti sobre quando ele recebeu sequência. Pra mim, ele deu um bom resultado. Ele deu um bom resultado. Eu destaco sempre gols de pênalti, e os gols de pênalti foram importantes, a gente valorizou o Arezo na época, mas no fim das contas ele acabou se abraçando muito nisso. Porque se a gente for pegar, eu acho que o Arezo tem 6 gols na temporada, acho que são 3 de pênalti, algo assim, algo parecido. Quando a gente coloca o Arezo em campo, com a bola rolando, ele não é um jogador só da finalização. Ele, se a gente for analisar o biotipo e as valências do Arezo, é um cara que tem bom controle de bola, bom domínio, até um passe considerável, é um cara que ele consegue contribuir fora da área. Tem o cabeceio, e vamos destacar aqui, quantos gols o Arezo perdeu com um posicionamento bom, mas assim, gols fáceis de cabeça para um centroavante profissional. Então, eu entendo que ele conseguiu fazer gols importantes, mas tecnicamente ele ficou devendo muito, diferente do Bright White. Eu acho que ele em nenhum momento ameaçou a titularidade do Bright White. Assim, na minha visão, em relação ao que os dois entregam, em nenhum momento teve essa ameaça. E eu considero que essa ameaça, ela talvez seja uma das coisas mais importantes de um elenco. Você tem ali um lateral direito, você tem um outro ali que tá correndo por fora e tá correndo bem. Você tem um volante, você tem um outro volante que também consegue competir. Porque senão a posição do titular, ela fica muito confortável. E ainda mais quando você, no caso do Grêmio, tem 2 competições. Acho que o Grêmio precisa dessa competitividade por posição. Por isso até que eu acho que o Grêmio deveria fazer esse movimento de buscar um reserva. Não, o Grêmio tá fazendo esse movimento. E eu queria voltar um pouco na discussão da lateral direita, porque tu trouxe a questão da irresponsabilidade financeira que seria o Grêmio buscar outro jogador depois de trazer o João Lucas pelo valor que trouxe. Além de já ter o João Pedro. Mas eu destaco aqui que a irresponsabilidade financeira já foi exposta a partir das atuações do João Lucas. Porque o João Lucas, quando ele foi contratado, não é que existia uma expectativa de que ele pudesse ameaçar, por exemplo, o João Pedro na titularidade. Sempre foi uma contratação questionada, principalmente por nós. Eu lembro eu e tu discordando do Daniel, por exemplo, um abraço para ele que tá na audiência, em relação a esse nome como reserva imediato. Porque eu sempre achei fraco pro Grêmio, um jogador insuficiente pro que o Grêmio precisa. E o Grêmio pagou um alto valor que pra mim nunca fez sentido, e isso expôs, a partir das atuações dele, a irresponsabilidade financeira. Agora é contenção de danos. Agora o Grêmio tem que voltar ao mercado para corrigir um erro que cometeu lá atrás. Porque o Serrote se mostrou até um pouco verde também. O João Pedro surpreendeu a questão física negativamente, perdeu mais jogos do que costumava perder, e o Serrote recebeu mais oportunidades e não se mostrou pronto. Então assim, o João Lucas, considerando um Grêmio que eu acredito que pode ser competitivo, é um jogador que estaria fora dos planos. Assim, com respeito ao jogador, respeito ao atleta que teve boa atuação no Juventude no ano passado. É que eu acho que o João Pedro ele é o titular da lateral direita. Inclusive ele já jogou... Mas esse é o que mais demora pra voltar, né, Calhau? Sim, mas aí tá, eu tava pegando justamente isso. Ele teve uma lesão no dia 13/5, tá? São 3 meses que o Grêmio projeta. Ou seja, daqui a pouco já vai completar 2 meses... O Grêmio não consegue levar por 1 mês atuando com o Gustavo Martins improvisado? Eu acho que sim. Ou o Igor Serrote? Eu acho que sim. Também. Não virar o lateral direito. Não. E o Mano ele é muito inteligente, né? Transformar os jogadores quando ele precisa, né? Por exemplo, ele pediu pro Igor Serrote ter uma função muito específica em determinados momentos dos jogos. E ele foi meio que lapidando o Igor em alguns momentos. E deu pra ver que ele teve uma leve evolução. Então o Mano é inteligente de captar essa parte, principalmente do setor defensivo. Eu sinto que ele tem essa capacidade de lapidação para esses jogadores mais jovens, de olha, a tua função aqui ela é mais específica, até para preservar ele. Porque se você vai e coloca o Igor Serrote e diz, olha, pode fazer aqui no principal que tu fazia na base, de subir a todo momento e tudo mais, ele vai acabar sendo exposto, né? Então eu acho que dá para segurar com um dos dois, né?
Ou o Gustavo Ele ou me o passou Igor. assim a sensação, e não apenas na entrevista de hoje, ontem também lá para a Rádio Grenal, que ele vai valorizar muito o Gustavo Martins, improvisado nessa posição pela questão da estatura, o reforço que ele dá na bola aérea, mas ele mesmo faz a ressalva, não, perdemos a jogada ofensiva, ele não sabe fazer, mas aí vai compensar com o Marlon lá do outro lado, ou com o próprio Alisson pelo lado direito. Exatamente. Então é por aí, é Igor Serrote, é Gustavo Martins improvisado, com toda certeza, um novo lateral direito não será contratado, pelas razões também que ele coloca no plano financeiro. Ele disse que, olha, se é para trazer jogador igual aos que temos aqui, não vamos trazer, até para que isso não se transforme numa dívida muito alta lá adiante. Essa questão que você bate muito aí, Pretzel, a questão da responsabilidade financeira, o Mano falou bastante hoje, viu? Ele acha assim que os clubes estão indo por um caminho muito perigoso. Eu acho assim, ó, tu já ouviu falar no César Grafietti, ô Benfica? Não. É um cara que fala sobre economia no futebol. Não.